Depois de mergulharmos um pouquinho, né, na alma do espadachim negro, nessa caminhada aí que o Guts ele está fazendo de vingança em sua vida, bem antes disso, houve uma era nesse mundo de Berserk em que chamada de a Era de Ouro, em que Guts e seus companheiros e todo o mundo ainda vivia uma certa, vamos dizer assim, normalidade dentro desse ambiente sombrio, natural, de guerras e conflitos que existiam até então. E essa Era de Ouro ela vai acabar de forma muito abrupta. Mas, no volume de hoje, a gente vai começar a explorar a fundo a vida de Guts aí, desde a sua infância até a adolescência e conhecendo o grupo, o bando, né? O bando do Falcão, que vai fazer história e que vai marcar a vida aí do nosso protagonista, Guts, para sempre. Hoje, vamos cair dentro do volume 4 de Berserk. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, de fantasia, board games, RPG, e hoje a gente vai dar uma mergulhada aí profunda nesse maravilhoso volume aqui de Berserk, o volume 4. Pô, Sérgio, todos os volumes são maravilhosos, são bons. Os volumes de Berserk vão numa crescente constante. A partir de agora é só subindo. E hoje a gente vai analisar um pouco melhor, aí, um pouco mais a fundo, esse volume aqui que vai mostrar, né, a infância do Guts e ele realmente crescendo ali dentro da companhia mercenária de Gambino. Vamos relembrar rapidinho? O Gambino, né, esse líder dessa companhia mercenária que encontrou o Guts ali como um bebê natimorto praticamente, numa poça de lama e sangue ali embaixo do corpo enforcado da mãe dele, que a gente não sabe, desconhece a identidade. E a Cici, que é uma prostituta muito próxima do Gambino, uma prostituta quase que como uma namoradinha ali do líder daquele bando mercenário, pega, afeiçoa ali ao Guts, que está vivo, não está morto afinal, e muito provavelmente ela teve um aborto, perdeu um filho bem novinho, e o Gambino permite que ela fique com aquele bebê, muito embora os companheiros de Gambino falem, porra, esse daí é um moleque amaldiçoado, porra, tá embaixo da mãe ali, pendurado ainda no cordão umbilical da mãe morta, enforcada, isso vai trazer azar para a companhia, mas ele não tá nem aí, ele viu a Cici, né, feliz ali com aquele bebezinho e, não, pode levar, deixa. E o tempo vai passar, a Cici vai falecer, a gente viu no volume passado, ela vai contrair a peste, né, é um mundo que está sendo não exterminado, né, mas guerras eclodem por todo canto, a peste. É realmente uma Europa medieval alternativa, dessa alta Idade Média. E o que acontece? Você vai ver esse crescimento do Guts. O Guts ali já sem a presença da mãe, né, adotiva. Por me perdoe, eu gosto muito de fazer isso aqui, né? E essas minhas aspas, a mãe do Guts, né, que é essa prostituta Cici, ela vai morrer, e o Guts, tadinho, 5, 6 anos de idade, vai ficar ali correndo atrás do Gambino, nos acampamentos que a companhia mercenária faz, e ele quer aprender, né, ele quer ser um aprendiz mercenário, ele é aquela criança, aquele menino que tem no Gambino a figura do pai, embora o Gambino seja um desgraçado, ele trata o Guts como pior do que um cachorro, não se trata mal um cachorro, mas ele não consegue tratar pior o Guts, ele não tá nem aí, dá um treinamento pro menino para que ele se mantenha vivo, porque com 5, 6 anos ele já está acompanhando a companhia no meio das batalhas, e ele serve como uma espécie de um pajem, né? Ele leva as armas pro Gambino no meio do campo de batalha, então ele está exposto ali, já se machucou, e nisso ele está crescendo. A questão toda é que o Guts ele muito se engana com esse sentimento que ele tem pelo Gambino. Ele vê o Gambino como um pai. E dentro das próprias reações negativas que o Gambino tem com ele ainda assim, ele gosta de mim. Ele está me tratando assim para me deixar mais duro, bem formado, como um verdadeiro mercenário. É uma criança, tem 5, 6 anos, mas não é isso que acontece. O Gambino abusa dele. Tanto é que um dos primeiros momentos assim, em que você vai conhecer um dos maiores traumas na vida do Guts
vai ocorrer nessa faixa aí, etária dele, quando um companheiro da companhia mercenária do Gambino, né, um companheiro de Gambino chamado Donovan, ele vai comprar o Guts por uma noite do Gambino. Então o Gambino ele vai vender esse menino, uma noite desse menino, para esse companheiro Donovan, que é um mercenário enorme, grande pra caramba, e ele vai de fato praticar uma violência íntima ali contra o Guts, que vai ficar já traumatizado, né? Ele vai ter esse trauma muito novinho. E a partir dali ele vai dormir com a espada, ele vai, né, ter dificuldade em adormecer deitado na caminha, lá no catrezinho dele, lá nas cobertas, dentro da barraca dele. Ele vai ficar sempre meio que acocorado ali num cantinho, observando, né? E ele vai ficar realmente traumatizado com isso. E o Donovan, com o tempo, ele vai até falar, ó, quem te vendeu para mim foi o Gambino, tá? E o Guts, ele mal entende isso, e ele, não, que é isso? Né, para ele, o Donovan fez aquela maldade por conta própria, não que o Gambino pudesse ter vendido, né, ou planejado essa maldade com ele. Então, a cabecinha do Guts traumatizada, mas aprendendo ali na prática como é que é essa vida cruel nesse mundo de Berserk. Em dado momento, durante uma batalha, ele, entre dessas muitas batalhas que a companhia de Gambino vai enfrentar, o Guts ele vai ter a oportunidade, né? Ele tá lá, ele já participa ativamente, né? Já passou-se mais algum tempo e ele já tem cerca de 11 anos. Ele tem ainda ali uns 8, 7 anos, mas ele já está um pouquinho mais velho e ele vê em meio à batalha lá, né? Há uma certa separação das tropas e tudo, e ele vê o Donovan a cavalo se distanciando contra alguns inimigos que estão lutando lá também. E ele vai até o Donovan. E quando o Donovan percebe a proximidade do Guts, ele meio que se surpreende e o Guts o mata, né, com um dardo de uma besta. Ele atinge, né, o Donovan no peito e, não satisfeito, ele vai lá, também desce do cavalo. Se eu não me engano, o Guts também está montando um animal, um cavalo. E ao ver o Donovan caindo, ele desce, né, ele também desembarca, ele vai até o Donovan e enfia a espada dele na boca do Donovan. Ele ainda fala, admite para mim que não foi o Gambino, né? Ele ainda tem aquele trauma ficou nele, né? Daquela maldade extrema que o Donovan, aquele mercenário, fez com ele. E ele vai lá, ele vai enfiar a espada na garganta do Donovan e fala, admite que não foi o Gambino. Mas o Gambino, o Donovan tá ali meio que foi alvejado pelo dardo, tá quase morrendo, aí ele não aguenta de raiva e enfia a espada de uma vez por todas na boca do Donovan, se vinga, né? Uma vingança fria, cruel ali, mas ele se vinga e ele retorna para a batalha. E é nessa batalha, inclusive, que Gambino é, não mortalmente, mas ele é seriamente ferido. Existe nesse mundo de Berserk já umas bombardas, para quem não conhece, são os parentes mais primitivos dos canhões medievais. São canhões também de aço, né, de ferro, com grandes bocas. E eles são pouco confiáveis e os danos são enormes, né? Mas o Gambino ele é atingido por um desses projéteis que causa uma explosão enorme e ele perde a perna. Ele é muito ferido e a batalha, né, ela termina e tudo, enfim. E o tempo vai passar e o Gambino agora ele está inutilizado. Inclusive dentro do próprio bando dele, ele começa não a ser questionado de frente, mas pelas costas. Alguns mercenários, porra, Gambino já se tornou um peso morto, né? Porra, caramba, ele tá explorando o Guts, o pequeno Guts, porra, pra ficar, né, trabalhando para ele. Bota o Guts na frente de batalha enquanto ele fica na retaguarda. E aí o Gambino começa a ter a ideia de que estão achando que ele já é descartável. Isso vai dando raiva nele. Porque de fato ele é um mercenário, é um líder mercenário muito competente. Então ele quer treinar e ele quer se manter, embora ele fique com uma bengala e com a espada na outra mão, mas ele começa a ficar mais cruel ainda nos treinamentos com o Guts. O Guts está melhor e ele começa a machucar seriamente o Guts nos treinamentos, começa a fazer ferimentos mesmo, abertos com as lâminas,
a ponto de alguns mercenários falar, porra, Gambino, devagar, porra, tá machucando o garoto, não é pra isso e tal, e ele fica pé da vida e vai questionar, enfim, uma confusão danada, até que em dado momento, durante uma noite, o Guts, ele tá na barraca dele lá, e ele tá, inclusive, mostra ele tendo um pesadelo, né, ele fugindo, nu, pequenininho ainda, de uma sombra, né, que na verdade dá pra ver que é o Donovan, falecido mercenário lá que ele assassinou na vingança dele, algum tempo atrás, por ter abusado dele. E ele tem pesadelos recorrentes, dá pra ver, fica claro que ele tem pesadelos recorrentes com esse sujeito, pela ação, né, que ele fez muito cruel. Em dado momento ele acorda, ele percebe que dentro do pesadelo dele surge o rosto do Gambino. E ele é acordado com o Gambino tentando esganar ele, apertando o pescoço dele e levantando ele. E ele não entende aquilo, e ele fala, Gambino, Gambino. E numa das reações, ele pega a espada e atravessa o pescoço do Gambino. Ele já está mais treinado, ele já está mais forte, ele já segura uma espada, inclusive, que é grande até demais para ele, para o tamanho dele. Ele deve ter, como eu falei, uns 7, 8 anos nesse momento. E ele consegue matar o Gambino ali no susto. E o Gambino cai e com o ruído, né, e a barraca, ele cai numa lamparina e começa a pegar fogo na barraca, e alguns mercenários chegam para ver o que aconteceu, enquanto o Gambino caído, e vê o Guts com a espada na mão. E Guts, o que aconteceu? E o Guts, ao tentar se defender, não dá muito tempo. E ele foge. A primeira reação dele ali é fugir, é a única coisa que ele tem que fazer. E Guts, de fato, vai ser perseguido, ele consegue pegar uma montaria ali daquela companhia de mercenários, foge, o cavalo não está nem selado, ele foge, os mercenários vão montados atrás dele também, e conseguem atingi-lo com um dardo de besta que atravessa aqui o ombrinho dele, ele cai num precipício, o pessoal dá ele como morto, mas ele não morre, ele caiu junto da espada num precipício, e ele fica lá conjecturando, né? Ele acorda repentinamente, ele está bem ferido, com frio, ele está num lugar isolado, um lugar longe, não conhece aquilo ali, e ele vai, de fato, ficar a esmo nos ermos, né? E ele finalmente vai ser ainda muito, muito fragilizado, debilitado, fraco, com fome, frio, sede, ferido, com um dardo ainda enfiado no ombro dele. Ele ainda vai ser atacado por uma alcateia, né, uma matilha, uma alcateia de lobos famintos e selvagens aí que vão atacá-lo. E o lobo, que seria o lobo alfa ali, o macho alfa, tenta atacá-lo e ele realmente está mais forte, embora esteja bem fragilizado pelo ferimento, está muito fraco, mas ele consegue dar cabo de 1, 2, 3 lobos e o restante vai embora, vê que aquilo ali não é uma presa tão simples, tão fácil assim. Só que ele também tomba em meio aos corpos ali de 3, 4 lobos e ele é recolhido por uma nova caravana, ali, um grupo que vem se aproximando, cavalo, carroça, e é um novo bando mercenário. Esse bando mercenário aí vai pegar o garoto. Porra, quem é esse garoto? Como é que esse garoto fez isso? Será que foi ele que matou os lobos? Aí o outro fala, não é impossível, porra, um garoto desse aqui, fraquinho e tal, matar com a espada e tudo, aí recolhem ele. E o tempo vai passar novamente, passam-se mais alguns anos, e ele está nesse bando, agora como um mercenário comum, já com cerca de 10, 11 anos de idade, e ele está crescendo, né? Ele está crescendo, e ele vai, dentro desse bando, ele vai crescer, ele vai ficar mais forte, ele começa a entrar na adolescência. Não fica claro se ele permanece no mesmo bando, né, que resgatou ele ali quando ele era menor. Mas ele claramente ele melhorou muito. Ele se tornou um adolescente mesmo, com a espada ainda maior. Ainda não é a espada do espadachim negro lá, Dragon Slayer, mas já é uma espada muito maior. E o Guts ele vai começar a participar de várias campanhas, né? Percebe-se que o mundo de Berserk está em guerra, são vários reinos que contratam essas companhias de mercenários, esses lords, senhores feudais, né? Então tem serviço para todas essas companhias. E hoje você está lutando pelo Lorde tal, que está te pagando X. Mas se o Lorde Y aqui pagar tanto, você vai lutar contra aquele ali. Não importa, é dinheiro. Então as companhias elas são fiéis, leais ao que pagam a elas. Então isso é bem bacana, bem interessante isso, a ideia das companhias. Eu gosto muito, né? Quem conhece aí meus vídeos sabe disso. A própria Companhia Negra, aí, meu livro de Glenn Cook. E eu gosto muito dessas ideias de companhias mercenárias.
E o Guts vai crescendo nesse ambiente, ele fica realmente muito forte, muito ágil, ele literalmente cresce na luta, na guerra ali. Então ele vai ficando mais duro, você percebe no semblante dele que ele tá um rapazinho mais sério, sisudo. E em meio a uma batalha específica, uma tomada de um castelo, ele consegue, né, o exército no qual a companhia dele faz parte daquele exército, daquele lorde ali específico, eles conseguem invadir o castelo e ele fica de frente lá com um guerreiro chamado Bazuzu, ou Bazuzu, que parece ser mesmo um grande guerreiro armadurado ali daquele exército defensor do castelo, e ninguém consegue passar. Ele está ali com uma barreira naquele pátio interno do castelo, e o Lorde Invasor, né, chega e fala, ó, eu dou tanto aqui para quem conseguir derrotar o Bazuzu. O japonês tem esse negócio, né, ele dá uns nomes para quem conseguir derrotar Bazuzu, o cavaleiro do sei lá o que, eu esqueci agora. Mas todo mundo tem um epítetozinho dentro do apelido, o cavaleiro dos rinocerontes negros, o cavaleiro dos avestruzes mordazes, todo mundo tem um título. É muito legal, eu acho muito bacana. E o Bazuzu tem o título dele lá, e ninguém vai, mas só que ninguém vai. E aí o Guts vai furando ali a multidão e ele fala, ó, eu quero 10 moedas pela cabeça aqui desse maluco. E o Bazuzu fica pé da vida, ele fala, por que esse garoto, esse moleque, acha que vai me derrotar? E o Guts não tá nem aí, tá falando, ó, eu quero 10 moedas. E o Lorde fala, 7. Ele fala, porra, tá bom, 7 moedas. E nisso que ele fala 7 moedas, o Bazuzu, você tem que entender. O Guts não dá nem espaço para ele pensar. Ele já vem com a espada e golpe atrás de golpe. E é uma cena cruel que ele faz com a cabeça do Bazuzu. Berserk é bem gráfico, né? É bem adulto. E o Bazuzu cai, é derrotado ali. E o exército invasor ali daquele Lorde toma coragem com aquele garoto ali que derrotou o Bazuzu. E o castelo é tomado. E aí que tem um grande detalhe. Há uma outra companhia que participava ali da defesa do castelo, que é o Bando do Falcão. O Bando do Falcão, os líderes, né, as lideranças desse bando estão acompanhando ali o desenrolar da luta de uma torre, de um passadiço mais elevado ali, isolado dentro do castelo. E eles mesmo falam, ó, essa luta aqui tá perdida, é melhor a gente ir embora e tal, pegar o bando e meter o pé. E o líder desse bando, chamado Griffith, ele vai observar aquela luta ali do Guts com o Bazuzu. Ele, porra, interessante, aquele garoto ali, ele é promissor, tem futuro e tal, mas tudo bem, passa e vai embora. E ao término da luta, o castelo é tomado e o Guts, ele vai receber lá as bonificações pela derrota do Bazuzu e ele pede lá as moedas dele pela campanha, pela luta da tomada do castelo e vai embora. E é interessante porque o Lorde bota a mão nele e fala, ei, garoto, e ao botar a mão no ombro, o Guts, ele se transforma por causa dos abusos que ele sofreu. Então não toque em mim, ele não suporta isso, ele não suporta toque físico, compreenderam? E ele fala, não, eu não quero, eu vou procurar outra guerra, outra batalha. E o Lorde oferece para ele, pô, você é jovem, mas eu te dou um lugar no meu exército. Ele falou, não quero não. E tomara que a gente se encontre no futuro numa batalha, eu contra você. E o Lorde fica todo afetadinho lá, é engraçado esse momento ali no quadrinho, que o Lorde fica todo afetadinho, mas deixa ele ir embora. E o Guts vai para a estrada. E quando o Guts vai para a estrada, ele, felizmente ou infelizmente, essa é a grande questão do destino ali dentro de Berserk, é o grande Y, né, na história. Se o Guts ele não tivesse encontrado nesse momento o Bando do Falcão, qual teria sido, né, o futuro do Guts? Qual teria sido o destino dele? Mas não, ele está caminhando pela estrada e, em dado momento, um dos capitães de tropa, né, de Griffith, né, do Bando do Falcão, ele fala lá que vai... Ele vê o Guts andando sozinho e ele fala, ó, esse cara aqui deve ser um mercenário e acabou de sair da batalha, com certeza, então ele deve ter ouro no bolso. Vamos lá atacar. Então, e dentro do Bando do Falcão, cada capitão ele tem uma tropa sob seu comando. Então esse capitão especificamente, e ele vai tentar atacar o Guts. Só que o Guts ele se defende. Ele vai sacar a espada e vai sacramentar 2 dos guerreiros ali, dos mercenários desse camarada em específico.
E quem tá lá em cima da colina acompanhando, fala, pô, esse cara é bom, derrotou fulano e beltrano. E há uma personagem, que é a Casca, que é uma mercenária, também capitã ali de um grupo dentro do bando do Falcão. Ela vai chegar pro Griffith e vai falar, ó, deu ruim ali. E o Griffith vai falar, vai lá e resolve. E aí a Casca vai protestar, e o Griffith, é muito interessante isso, que ele tá deitado pegando sol na grama, e ele nem fala de novo, ele fala, vai lá e resolve. E aí ela continua tentando ponderar alguma coisa com ele, e ele só abre o olho e olha para ela. Então é muito legal isso, essa presença, a autoridade que ele tem sobre os subordinados dele. E a Casca vai lá, e aí é engraçado o japonês, né, que aí os homens da Casca, os mercenários, né, do bando dela ali, do pelotão dela, ó, a nossa líder Casca vai dar cabo dele, daquele mais... E ela vai. Quando ela vai, ela toma um pau, e ela quase morre, e só não morre porque o Griffith, a gente não vê isso, mas vê a lança sendo arremessada e pega nos pés do Guts. O Guts, ele consegue, de forma muito hábil, desarmar a Casca, e todo mundo fica, né, estupefato com aquilo, e a Casca é derrotada. Só que o Griffith, ele fala, ó, chega, e eu sei quem você estava lá na tomada do castelo e tudo, e eu quero que você venha trabalhar para mim. Eu quero que você venha para o meu bando. E o Guts não tá nem aí para isso, e ele continua querendo lutar, e o Griffith consegue de forma muito hábil, ele tem uma rapieira, né, uma espécie de uma cimitarra fina, e ele consegue segurar a espada do Guts, que é um negócio já enorme. Ele consegue ferir o Guts na altura que dá a axila, o Guts cai, mas ele levanta novamente, e todo mundo, pô, esse moleque é um animal. E ele é forte, e ele é de fato. E além de muito forte, ele é resiliente, né? Ele é chato, ele é resistente, e ele tem aquela cabeça dura, ele não quer ser derrotado. E o Griffith fala para ele, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Se você me derrotar, né, pode acontecer alguma coisa comigo, você vai embora, segue teu caminho. Se eu te derrotar, você é meu. Ele fala nesses termos, você é meu. E o Guts fica chocado com aquilo, ele fica até realmente, porra, que tá louco. E é justamente essa interpretação errônea que ele dá, que ele faz com que ele fique mais pé da vida. Ele não sou seu nada, e começa a lutar. Só que o Griffith realmente é muito hábil. É a força bruta contra a técnica. Os dois são muito bons. O Griffith chega a ponto de quase derrotar, mas o Guts também vai lá e reage. Mas a luta vai seguindo e finalmente o Griffith consegue derrotar o Guts numa luta épica realmente. Ele consegue deslocar o ombro do Guts, derrota ele lá, deixa o Guts caído. O Guts ainda tenta reagir, mas o Griffith fala, agora você é meu. E fala, ó, bem-vindo ao bando do Falcão. Nós temos aqui o nosso novo integrante do bando do Falcão. E aí é um misto interessante entre o que seria, né, o Guts solitário, sisudo, antipático, antissocial, e de repente, do nada, ele começa a fazer parte de um bando que não o aceita, isso vai ficar claro no início, mas que vai fazer com que ele seja recebido, porque o líder do bando o recebeu. O líder do bando mostrou gostar dele. E é interessante porque quando ele fala, você é meu, a Casca por trás fica, pô, ele nunca falou isso pra mim. E ela fica realmente nervosa, ela fica muito magoada com isso. Porque dá pra entender que ela tinha um interesse amoroso no Griffith recluso, né, entubado ali, que ela não mostra. Ela é talvez envergonhada, muito na dela, e ela fica muito incomodada quando o Griffith fala pro Guts, você agora é meu. E é muito legal essa sacada. E o Guts está todo machucado, ele vai para uma barraca e ele começa a compreender ali como é que funciona a natureza ali do bando do Falcão. Ele vai conhecendo, né, os integrantes, né, ele vai vendo quem é quem daqueles capitães, então ele vai conhecer melhor o Corcus, que realmente não vai com a cara dele, que é aquele primeiro capitão que tentou emboscá-lo na estrada, e ele vai conhecer o Pippin, que é um mercenário enorme, né? Então ele vai conhecendo ali a dinâmica entre outros personagens que vão começando ali a se apresentar, e a Casca, né? A Casca é
incógnita, que ele já passa a entender que ela não gosta dele, né? E ele muito ferido, ela foi obrigada, né? Ele ficou inconsciente porque ele estava bem machucado, tinha perdido muito sangue, e ela foi obrigada a passar 2 noites com ele aquecendo o corpo dele. Então ele chegou a sonhar com isso, que tinha um corpo de uma mulher aquecendo ele, e ela ficou injuriada com isso, embora tenha sido ordem do Griffith fazer com que ele se recuperasse, ele estava todo enfaixado. E com isso ele começa a ser, né, aceito ali no bando do Falcão. E aí o volume se encerra com uma espécie de prelúdio ali de uma batalha que vai acontecer. Fica claro que o bando do Falcão está sendo contratado por um senhor, né, de um castelo, e esse senhor desse castelo, né, o castelo está sitiado, ele está pelo menos cercado, em parte ali, por um acampamento hostil, de uma outra tropa hostil, e o bando do Falcão dentro do castelo, ele é conclamado aí por esse Lorde, o Griffith, ele recebe a missão de fazer um ataque surpresa nesse acampamento do bando, desse exército hostil que está ali do lado de fora, no interior de uma floresta. E aí o Griffith começa a fazer os planos junto ao bando, estipula ali as missões, né, que são inerentes a cada capitão, de cada tropa específica ali dentro do bando, e ele dá uma missão muito especial e de muita confiança para alguém que agora para ele é especial, que é o Guts. E todo mundo fica surpreso, porque ele chega pro Guts e fala, ó, o bando vai, nós vamos todos juntos, de forma, ainda que de maneira furtiva, vamos fazer um ataque surpresa de cavalaria, vamos destruir lá os depósitos de pólvora e os depósitos de alimentos da tropa inimiga e vamos recuar. Só que para nós recuarmos, alguém tem que fazer a nossa retaguarda. E o alguém escolhido é o Guts. Aí, pô, os homens falam, né? O pessoal, os mercenários do bando, pô, nossa, escolheu o novato aí para uma missão suicida, missão difícil pra caramba e tal. Acho que ele quer matar o garoto e tal. Enquanto outros falam, pô, essa missão é uma missão de muita importância, porque esse camarada vai cobrir a nossa retaguarda, é ele que vai ficar atrás para que a gente tenha mais calma para poder fugir. E todo mundo percebe que não, pô, não, essa é uma missão nobre e de muita confiança, e que o Griffith ter dado essa missão a ele é algo interessante, e a Casca se afeta, e aí a Casca vai ficar, nossa, que ele gosta muito desse cara, e por que ele gosta desse cara? Mas a missão vai começar, e há uma carga, né, de cavalaria, né, eles vão de forma furtiva ali pelo mato, atravessam um rio, um corpo d'água bem curtinho ali, um riachozinho, atacam o acampamento inimigo de maneira furtiva, estouram lá o depósito de alimentos e pólvora e conseguem fugir. E o volume se encerra com o Guts se tocando que, bem, agora é a minha hora de trabalhar, com parte da cavalaria inimiga ali atrás dele, bem em cima dele, enquanto os amigos dele vão se distanciando para não serem pegos. E aí a gente encerra o volume 4, e no próximo vídeo a gente vai mergulhar de cabeça nesse volume 5, que é muito bom também, é maravilhoso, mas a análise dele fica para o próximo vídeo, tá joia? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. É uma análise minuciosa, com bastante spoiler, do volume 4, né, desse mangá maravilhoso que é Berserk. Sou completamente apaixonado, então estou fazendo aqui essa análise de cada volumezinho ali, para que você que, pô, não tem o volume, não quer ler, ou que você quer ler, ainda não leu, mas, pô, não tem problema de pegar um spoiler, a gente vai analisando juntos aqui, ou você que já leu há muito tempo, quer relembrar de alguma coisa e está vendo aqui no canal, pô, isso para mim é maravilhoso ter você aqui. Então, esse é o objetivo dessas análises volume a volume aqui dentro de Berserk. Próximo vídeo é o volume 5, e a gente vai aí pelo menos um ou dois vídeos por semana sobre Berserk, que eu acho que fica bom, fora os outros conteúdos, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, pra gente é muito importante o teu joinha. O joinha que você dá aqui no vídeo faz com que a plataforma, o YouTube, entenda que o nosso conteúdo é relevante e espalhe, né, dentro da própria plataforma para mais gente. Oferece aí na tela inicial do YouTube, para quem gosta de um conteúdo como o nosso, o algoritmo passa para mais gente aí que gosta desse conteúdo nerd, de mangá também, de Berserk especificamente. Pô, e para o canal é muito bom.
O joinha que você dá faz com que o nosso conteúdo vá mais longe. Então, para mim, é muito importante aumentar essa nossa capilaridade, aí, o nosso alcance, tá bom? Então, dá um joinha aí pra gente, tá bom? Não custa nada não. Se você gostou também, pode fazer o seu comentário aí no vídeo, tá? Para mim, isso é o mais importante aqui no canal. Não canso de dizer, a marca registrada, eu não deixo comentário nenhum aqui no canal sem resposta. Você vai lá, colocou um comentário, pode ter certeza que eu vou responder o teu comentário e a gente vai trocando ideias, se você quiser. Para mim é um prazer. Gostou do vídeo? Comenta lá. O que você acha de Berserk? O que você achou desse volume 4? Algum volume em específico? Alguma coisa sobre fantasia sombria? Temas aí, pautas de vídeos que você quer ver aqui no canal, tá? Para mim é um prazer ter a oportunidade de trocar ideia com cada um de vocês, tá joia? E por fim, se você não é inscrito, pô, eu queria ter o prazer de você inscrito aqui no canal. Pô, também não dá trabalho nenhum não, gente. Se inscreve aí, tá bom? O nosso canal tá crescendo, é pequenininho ainda, mas está crescendo cada vez mais. E isso graças a cada um de vocês. Para mim, é uma grande honra ter cada um de vocês aí dos 620 e poucos, acredito no momento, quase 630 inscritos aqui do canal. Estou sempre acompanhando e para mim é uma honra cada um de vocês. Então se inscreve aí no canal, isso também dá uma força e faz com que o nosso conteúdo também seja mais conhecido aí por mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. É um prazer estar com vocês aqui e fiquem todos com Deus.